Olá, saudações. Vamos então para mais uma aula. Hoje a aula é sobre o Gilberto Freire, sobre a questão racial no Brasil. Na aula, só retomando que na aula passada sobre o Caio Prado Júnior, a gente falou sobre um dos pilares, né, uma das nossas marcas de nascença, que seria a questão da colonização e a disputa, a discussão entre dependência, desenvolvimento, subdesenvolvimento. Tá? E hoje, então, vamos para a questão que envolve a raça. Tá? Antes de mais nada, é preciso esclarecer uma questão para afastar qualquer possível ingenuidade sobre o tema. Tá? Raças não existem, somos todos da raça humana. Algumas vezes se ouve falar isso, né? Bom, o que eu tenho para dizer sobre isso, para começar, é que sim, somos todos da raça humana se considerarmos as classificações biológicas, né? Mas existem raças no mundo demarcadas histórica e politicamente. Quer dizer, o conceito de raça foi criado para exercer dominação de certos povos sobre outros, né? E hoje dominação entre pessoas de diferentes cores de pele, enfim, e origens socioeconômicas, né? Portanto, temos que seguir usando o termo. Então, claro que o horizonte é desracializar as relações, o horizonte é chegar a um ponto em que não precisemos mais falar disso, mas no momento sim precisamos e muito falar disso, já que é um problema real que afeta a vida de tanta gente nesse país e no mundo, mas nesse país bastante também. Então hoje a gente vai falar sobre a questão racial e aí a gente vai para entender o Gilberto Freire, um pouquinho dessa questão dentro do pensamento social brasileiro, a gente precisa olhar um pouco para o contexto, tá? De novo, mas aí é um outro contexto. Eu falei na, na aula passada sobre o contexto mais dos historiadores, né? Aqui a gente tem contexto dos estudos mesmo sobre a questão racial, que segue mais ou menos essa ideia, né? Então a gente tem o evolucionismo social e cultural, que eu vou abordar depois, que dá origem a teses racistas, ou que dá suporte a todo tipo de teses racistas. A gente tem a Primeira República, e uma ideia de pensar sobre o atraso do Brasil, a adoção das teses do racismo científico, e aí vem a geração de 30 com as explicações sobre o Brasil, sobre a nação, e o Freire se destaca, então, na questão racial, e o Caio Prado e o Sérgio Bartolona por outros caminhos. Tá? Então, vamos lá, em frente. Origens intelectuais do debate sobre raça. Vou passar aqui uma trajetória resumida desse debate. Tá? Bom, iniciamos então com Comte, né? Que é considerado o grande precursor, o grande mestre assim, da corrente positivista, né? Da filosofia. Ele escreve ele ministra, na verdade, o curso de filosofia positiva entre 1830 e 1842, que depois seus alunos transformam num livro, né? E a grande questão do Comte aí é entender a ciência com a investigação do real, quer dizer, afastar então essa ideia que existia na época de que a metafísica, o sobrenatural, a metafísica, aquilo que não se vê, que está além dos olhos, né? Que são questões do espírito, questões místicas do mito, poderiam explicar a realidade. Né? O Comte vai dizer, não, isso são questões de estágios mais atrasados da humanidade. A humanidade ruma para um estado positivo. Existe um evolucionismo, né? Existe a ideia de evolução. A humanidade ruma do sobrenatural para o metafísico, né? Quer dizer, do sobrenatural, que é aquilo que está no mundo sobrenatural, quer dizer, coisas que não são naturais, né? Espíritos, fantasmas, para o mundo metafísico, que são as explicações, as capacidades extrafísicas dos seres humanos, até a fase positiva, que seria o objetivo, aquilo que realmente fazemos, enxergamos e podemos comprovar. Tá? Mais ou menos essa ideia, que seria o estado mais avançado de uma civilização. E aí vem a ciência positivista, que é essa ciência que tenta comprovar hipóteses, né? Basicamente isso. Tá? Ele é importante, então, aqui porque ele consolida essa ideia de evolução. Existe uma evolução na sociedade. Tá? Depois vem Darwin, que lança a origem das espécies por meio de seleção natural,
que faz aí o fundamento das teses evolucionistas, tá? Que é muito importante para essa ideia também do evolucionismo biológico, da adaptação das espécies. E aí a gente tem o evolucionismo cultural, que é outra, que é a vertente que vai trazer isso para um debate sociológico, social, né? Então o Spencer é quem lança as bases, né, do darwinismo social, que é essa transposição das ideias de Darwin para o plano da sociedade. Quer dizer, existe uma evolução humana explicada pela aptidão, alguns são mais aptos a evoluírem, né? O Estado prejudicava a escolha biopsicológica das elites ao interferir com políticas sociais. E aí, Morgan, Taylor e Fraser desenvolveram essa ideia central na antropologia, e o da Mata vai dizer que as principais características do evolucionismo são: sociedades humanas devem ser comparadas entre si por meio de seus costumes. Os costumes eram vistos fora do contexto, né? Os costumes têm uma origem, uma substância, uma individualidade e um fim que é o do europeu. No evolucionismo cultural vê a civilização europeia como um grande ponto de chegada, né? Então, a sociedade mais evoluída é a europeia, as outras são colocadas numa régua, o quão distante elas estão da sociedade civilizada que é a europeia. A sociedade se desenvolve de um modo linear, né? Então elas caminham rumo ao desenvolvimento, e a sociedade que é diferente ou estranha à minha, mas que, no entanto, é contemporânea, é uma sociedade que eu já passei. Existem estágios, tá? Vamos lá. Depois a gente chega, então, no racismo científico, que vai evoluir dessas ideias, a partir do evolucionismo cultural e da própria atividade, claro, né? Que o racismo científico ele surge na academia, mas também tá ligado à própria a busca, né, por justificativas na ciência que explicassem a escravidão. Então era necessário, no século XIX, já com várias das civilizações já saindo dos regimes escravocratas, era necessário dar uma resposta, então, científica já a esse questionamento, né, sobre o fato de que existia escravidão ainda no mundo, né? E aí o racismo científico surge como uma ligação com o evolucionismo, que foi quase óbvio, né? Quer dizer, se existe uma evolução social, existe uma evolução dos seres humanos. Tá? Os seres humanos também evoluem em raças, tá? Essa é a ideia perigosíssima que está por trás da tese do racismo científico. Então, Gobineau, em 53, escreve ensaios sobre a desigualdade das raças humanas, já tinha escrito antes sobre a superioridade da raça branca, até chegou a morar no Brasil um pequeno período de tempo. E aí ele vai fazer uma explicação que tem conotação científica, ele acha que é científico, né? Passando pelo estudo de crânios, características físicas, entre outros, tá? Então, aqui também é mais ou menos nessa mesma época que começa o estudo sobre a inclinação ao crime, né? Que é aquela a outra vertente muito famosa do evolucionismo do racismo cultural lá da criminologia, né? Quer dizer, alguns biotipos são mais propensos à criminalidade. Então, toda essa argumentação que justifica o racismo, basicamente, em todas as esferas. Tá? Aqui tem um exemplo, né, do que seria a evolução do negro ao longo do teutônico até o irlandês, né? Vamos lá. Depois, um outro pilar desse rescaldo, né, que faz essa base do racismo é a eugenia. Um termo que foi criado por Francis Galton em 883, e é definido como estudos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, acreditava-se que, controlando a mistura das raças, de certa forma, a gente poderia ter melhores resultados, quase como um laboratório social, um grande laboratório social. Lembrem das ideias lá do embranquecimento, né, que a gente viu na primeira ou segunda aula, que eu já não lembro mais, que são aquelas ideias que estavam lá nos debates precursores, né, do Brasil, ainda no século... nessa mesma época, mais ou menos, né? E que davam conta um pouco disso, assim, quer dizer, o Bonifácio, né, quando vai defender a mensagem, ele está, de certa forma, defendendo teses eugênicas, né?
porque ele acreditava que a mistura do branco com o negro e com o índio melhoraria essas raças inferiores, de certa forma. Então, transforma o racismo em uma discriminação em política de Estado que visa aperfeiçoar a raça humana. Inclusive, o apoio às políticas de migração de europeus no Brasil tem muito a ver com as teses eugênicas também. A justificativa que se dava que a migração europeia era necessária por causa da qualificação do trabalho, né? Isso é tudo balela, né, gente? A gente sabe que é tudo balela e que o que tinha por trás era simplesmente, puro e simplesmente racismo e eugenia. Nada mais do que isso. Então, inclusive tem o Congresso Brasileiro de Eugenia que acontece nessa época, no começo do século XX, vou falar depois, eu acho. Então, a síntese, né? As teses evolucionistas culturais, o racismo científico e a eugenia formavam um rescaldo intelectual que norteava as ideias sobre raça no final do século XIX e início do século XX, impulsionadas geopoliticamente pelo colonialismo primeiro e pelo imperialismo depois. Então, esse é onde a gente está no começo do século XX, tá? Lembrando que Gilberto Freire vai escrever Casagrande de Senzala em 33. Aqui, fazer um corte aqui para o Brasil. Quadro do Debré. Como se alguém fala francês, eu não falo. Só enganei agora. O Debré, ele é um artista francês que vive no Brasil bastante tempo e que retrata a vida na corte. Tá? A vida na corte nas elites do Brasil no século XIX. E aqui tem o quadro Um Jantar Brasileiro, onde vocês veem essa imagem, que é muito forte, e que compara seres humanos a cachorros, basicamente, tá? Que inclusive está descrito por ele no texto aqui ao lado, que eu vou ler. É costume, durante o tete-a-tete, conversa à parte entre duas pessoas, de um jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente com seus negócios e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem os dogzinhos, cachorros, hoje quase completamente desaparecidos na Europa. Uma descrição de 39 do seu próprio quadro. Tá? E aqui a gente vê, então, essa questão da hierarquia das raças nesse quadro. A gente vê uma outra coisa, né? O Debré, ele pinta os negros do fundo, que são os adultos, de maneira bem arrumada, né? Eles são os escravos da Casa Grande, que são exatamente esse o contexto que o Gilberto Freire explora e escreve em Casa Grande Senzala, são uma espécie de elite da escravidão, não em termos hierárquicos, né? Mas em termos de serem as pessoas que trabalhavam na Casa Grande, que, portanto, viviam um clima um pouco mais civilizado, ainda que sofressem todo tipo de agressão e violência, enfim. Não estou dizendo que era melhor, né? Mas existia uma certa diferença entre os escravos da plantação e da Casa Grande. Né? Esses eram mais bem cuidados, né? É exatamente isso que está nos manuais, tá? Então, esse é o quadro do Debré que mostra um pouco do contexto que é na prática. Bom, aí vem a Primeira República, que é o período entre a proclamação da República e a década de 30, né? Que é conhecido como Primeira República. São cerca de 40 anos. Onde o Brasil vive esse conflito moderno do arcaico, né? Do pensamento europeu, a criação do pensamento nacional, política do café com leite, né? A segunda Constituição em 1891, sufrágio universal masculino, federalismo, presidencialismo, presença do Estado laico pela primeira vez, e uma época de muitas revoltas populares, né? Canudos, a revolta da vacina, da Chibata, Contestado, Santa Catarina, Coluna Prestes, né? Então é uma época do fortalecimento do movimento tenentista também, que vai ser o movimento que vai encabeçar a Revolução de 30, né, que é autoritário e modernizador, um movimento que deseja moralizar o Brasil, né, retirar o Brasil do atraso, do arcaísmo, das suas origens agrárias, enfim. Esse é a Primeira República, que é o que está logo na sequência daquelas ideias, vou juntar as coisas já. Bom, então é o pensamento social brasileiro na Primeira República, né? Bom, a gente tem o período do fim da escravidão, que termina, né, e apesar de ser um processo de longa cauda, como eu já falei em outro momento, né, um processo que ele não acontece em 1888 como uma mágica, né, da Princesa Isabel, tem nada a ver com isso, isso é uma bobagem, esqueçam isso. Ele é um processo de longa cauda que tem toda uma transição
O assalariamento ele inicia por dentro do sistema escravista. O sistema escravista ele se rui por dentro, né? Ele se rui é péssimo, né? Mas ele se corrói por dentro, né? No momento em que existem diversas frentes de organização no movimento quilombola, os quilombos proliferam, existe o medo de uma outra revolução haitiana, existe pressão do comércio exterior, existe pressão interna, né? Então existe um crescimento de uma camada média assalariada, né, nas cidades que estão se desenvolvendo, e o fim da escravidão sem nenhum tipo de política de reparação do Estado brasileiro, ele cria um problema óbvio, né, da transição para o saneamento, assim, é o dia seguinte, e aí, o que se faz agora? Então, não foi dada a terra, a terra não foi dada para as pessoas, né, para os ex-escravos, as terras foram doadas para os europeus que vieram para cá, e criou-se esse problema, né? E como a escravidão legitimava a existência de uma raça superior, isso tem um sentimento duradouro, e mais ainda, uma ideia que é muito cara ao Brasil, de que o trabalho manual é um trabalho de hierarquia inferior. O trabalho manual é um trabalho de hierarquia inferior, que também tem a ver com a escravidão, né? Porque quem é bom mesmo não mete a mão na massa, né? Quem é bom fica lá, como os lusitanos, né? Sentadinho na Casa Grande mandando. Então, todo esse rescaldo ele faz parte dessa disputa no pensamento social da Primeira República, né? Ele é um pensamento marcado por esses conflitos, né, com essas inclinações calcadas no evolucionismo cultural e social, ou seja, no racismo científico. Então, todo mundo está escrevendo ali, está meio que defendendo essas teses, né, de uma maneira ou de outra, e dando vazão a esse racismo científico na análise da realidade brasileira. Imaginem, né? Depois de tudo que aconteceu, que tinha acontecido nos 390 anos antes, 400 anos antes. Então, aí, claro, é importante falar com exceções de Lima Barreto e Manuel Bonfim, honrosas exceções de Lima Barreto e Manuel Bonfim. Lima Barreto, um escritor que vocês todos devem conhecer, espero, e o Manuel Bonfim, um médico que vai escrever... Puxa, me deu um branco agora do nome do livro do Manuel Bonfim. Mas ele vai escrever, antes, né, na primeira década do século XX, um livro, o nome veio e foi embora, depois eu sou capaz de lembrar, mas se eu não lembrar, vocês acham fácil o nome do livro dele, que ele escreve um livro onde ele, apesar de aderir a algumas teses evolucionistas, ele já faz uma crítica da colonização, né, chamando o europeu de parasita, já faz uma crítica, de certa forma, à ideia do racismo científico. Então, ele estava ali à frente do seu tempo também. Os intelectuais eram vinculados à elite, óbvio, não tinha como ser intelectual, até hoje é difícil, mas não tinha como ser intelectual sem ter dinheiro, né? Até para ter acesso ao conhecimento, e compartilhavam a análise que os problemas se originavam no clima e na constituição étnica do povo. Então foram adotadas as teses do evolucionismo social, da eugenia e do racismo científico, e para eles o brasileiro tinha se tornado um povo fraco, pouco inteligente, preguiçoso e indolente por causa do calor e da mistura racial. Esse é o quadro, tá? E essas teses ganham força, então, em nomes como Silvio Romero, Nina Rodrigues e Oliveira Viana. Nina Rodrigues era um médico legista, né? Foi o fundador da antropologia criminal brasileira, e aí ele tentou explicar o crime, discutir como deveria ser o Código Penal brasileiro com base nas teorias sobre raça da época, que são aquelas terríveis que eu já demonstrei para vocês. Aqui tem um livro dele que chama As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, 1894. Pode-se exigir que todas essas raças distintas respondam por seus atos perante a lei com igual plenitude de responsabilidade penal? Acaso, no célebre postulado da escola clássica, e mesmo abstraindo do livre-arbítrio incondicional dos metafísicos, se pode admitir que os selvagens americanos e os negros africanos, bem como seus mestiços, já tenham adquirido desenvolvimento físico e a soma de faculdades psíquicas suficientes para reconhecer, num caso dado, o valor legal do seu ato, discernimento, e para decidir livremente a cometê-lo ou não livre-arbítrio,
Será que os selvagens americanos, os índios e os negros podem ser responsáveis pelos atos porque sabem o que estão fazendo ou ainda estão seguindo instintos animais? Perceba a força que isso tem, né? Realmente é complicado. Mas vamos lá. Porventura, pode-se conceder que a consciência do direito e do dever que tem essas raças inferiores seja a mesma que possui a raça branca civilizada? Ou que pela simples convivência e submissão possam aquelas adquirir de um momento para o outro essa consciência a ponto de se adotar para elas conceito de responsabilidade penal idêntico ao dos italianos, a quem fomos copiar nosso código. 1894. 126 anos atrás. Só. Se vocês têm um avô aí, uma avó com mais de 90 anos, ele praticamente estava nascendo quando isso aconteceu. Quando Nina Rodrigues escreveu esse texto. Sem comentários. Passamos. Era o que tinha na época, tá? Depois o Oliveira Viana, jurista especialista em direito do trabalho, membro de HGB e da Academia Brasileira de Letras. Ele vai escrever Evolução do Povo Brasileiro já em 23, né? E aí vai dizer que o negro e o índio, durante o longo processo de nossa formação social, não dão, como se vê, às classes superiores e dirigentes que realizam a obra de civilização e construção nenhum elemento de valor. Um e outro foram uma massa passiva e improgressiva sobre que trabalha, nem sempre com êxito feliz, a ação modeladora do homem de raça branca. Essas duas raças bárbaras só se fazem agentes de civilização, isso é, somente concorrem com elementos eugênicos para a formação das raças superiores quando perdem sua pureza e se cruzam com o branco. As teses de embranquecimento ainda com força nos anos 20. Prestem atenção. 1923, 99 anos atrás. Oliveira Viana, já com muita... Já um intelectual com muita pujança, muito conhecido na época, né? Importante. Depois Silvio Romero, que também é outro autor da época importante, era um darwinista social, acreditava que a mensagem aprimorava. Tem esse livro, Literatura Brasileira, de 1878, a história do Brasil, como deve ser hoje compreendida, não é conforme se julgava antigamente, e era repetida pelos entusiastas lusos, a história exclusiva dos portugueses na América. Não é também, como quis de passagem supor o romanticismo, a história dos tupis, ou segundo o sonho de alguns representantes do africanismo entre nós, a dos negros em um novo mundo. É antes a história da formação de um tipo novo pela ação de 5 fatores, formação sextiária, em que predomina a mestiçagem. Todo brasileiro é um mestiço, quando não no sangue e nas ideias. O operário nesse fato inicial tem sido negro, índio, o meio físico e a imitação estrangeira. Sabe-se ainda, né, que na mestiçagem, a seleção natural, ao cabo de algumas gerações, faz prevalecer o tipo de raça mais numerosa. Entre nós, das raças puras, a mais numerosa, pela imigração europeia, tem sido e tende ainda a mais ser a branca. Dentro de 2 ou 3 séculos, a fusão étnica se trata completa e brasileiro mestiço bem caracterizado. Vamos nos livrar dessa. Para Silvio Romero, iríamos nos livrar dessa carga horrível, né, dos selvagens, africanos e americanos. Intelectuais da Primeira República. Depois tem o movimento eugenista brasileiro, também, que é importante, né, que é criado em 1918 no Grupo de Médicos, Sociedade Eugênica de São Paulo, fundado uma revista, e em 29 tem o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, sediado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é voltado para uma educação eugênica, né? Renato Kell é o líder, que vai entregar o Ministério do Trabalho no Estado Novo de Getúlio Vargas, vejam só, hein? Então, a restrição racial de imigrantes, que até então era pena para a lei, foi oficializada por Getúlio. Vamos lá. Aqui o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, né? Atas e trabalhos. Então, qual é a síntese do Brasil? O clima de discussão intelectual sobre raça no Brasil da Primeira República era marcado pelo racismo científico e suas derivações, inclusive com desdobramentos importantes em políticas públicas. Tá? E aí chegamos no Gilberto Freire, que em 33 vai escrever Casa Grande Senzala, no calor do momento de tudo isso que a gente falou. É importante, tá? Gilberto Freire é um autor que causa ojeriza em certas pessoas, né? Mas
muitas dessas pessoas nunca leram Oliveira Viana, nem Nina Rodrigues, não entendem e não colocam o Gilberto Freire no seu lugar histórico. Tá? Então, eu acho complicado desdenhar. Eu acho que ele tem muitos problemas, tem sérias consequências a obra dele também, tá? Mas ele está escrevendo num período, isso deve ser respeitado, compreendido. E nesse período ele é, com certeza, uma pessoa à frente do seu tempo, tá? À frente do seu tempo, o que pode ser bom ou não, mas é um fato. Faz parte de uma tríade, já falei isso, né? Vou pular essa parte, né? A gente já viu ali Formação do Brasil Contemporâneo em 42, depois a aula que vem a gente vai ver Raiz do Brasil. O Gilberto Freire, então, é o intelectual mais premiado da história, estudou Ciências Sociais e Arte nos Estados Unidos, né? Escreveu 81 livros sobre os temas diversos, livro de poesia, livro de culinária. Gilberto Freire tem livro de tudo que vocês imaginarem. Os 3 principais livros é uma sequência, né? Casa Grande Senzala, primeiro sobre a colônia, Sobrados e Mucambos, falo de um pouquinho depois, e Ordem e Progresso, que é um livro mais contemporâneo. Pertenceu aos quadros da UDN, né, foi deputado federal em 46 e apoiou o golpe militar de 64 e participou do governo Médici em 69. Esse é outro motivo pelo qual ele é um pouco crucificado, obviamente, né, por ter participado desse movimento ditatorial de 64. Então, o que acontece com o Freire? O Freire estudou na Colômbia nos anos 20, conheceu o Franz Boas, né, que é esse cara da foto aí. O Franz Boas, ele tem uma sacada, né? Lembre que os amigos dele lá eram Tyler, Fraser, todos aqueles do evolucionismo social que eu falei lá atrás. E o Franz Boas, ele vem com a crítica do evolucionismo, trazendo a ideia de relativismo cultural. Então, assim, ó, a gente precisa olhar para os sistemas culturais despidos de preconceitos e sem essa comparação, entendeu? Civilização não é algo absoluto, né? Ela é relativa e nossas ideias e concepções são verdadeiras apenas na medida da nossa civilização. Não podemos nos comparar da maneira como fazíamos até então. Isso abre uma série, abre um buraco negro, né? Abre um buraco negro no espaço, né? Abre um portal, né? Porque muda completamente a maneira como se pensa sobre sociedades humanas, né? É bem importante. Gilberto Freire vai estudar com ele, tá? E trazem essa influência. Então, o que o Freire faz, né? Ele não escreve um livro de história, tá? O Gilberto Freire não é um grande livro de história, não tem como lá no Caio Prado a colonização, os portugueses, né? Os antecedentes, a organização social, ou como no Sérgio Bartolanda, né? Também análise psicossocial dos portugueses, as condições que eles chegaram aqui, enfim, não tem nada disso. Tá? É a história da vida privada. É um livro escrito quase livremente, alguns chamam de romance acadêmico, porque ele não tem referências, assim, né? Ele é um livro corrido, tá? Eu estou com essa mesma versão ali que eu mostrei antes, que é da Global. Ele é um livro que vai sendo escrito, assim, à mão livre, daí tem nota de rodapé com muitas referências, ele tem referências, mas não as usa durante o texto, tá? E é essa história da vida privada, né? Dessa relação do escravo com o senhor de engenho dentro da Casa Grande, né? Ele nunca falou muito sobre método de trabalho, não, por isso não é um texto bem acadêmico, assim, porque ele não fala muito, né? E foi acusado de modificar fatos históricos por não ter compromisso com a cientificidade. Realmente não é essa vibe do Gilberto Freire, tá? Não é mesmo. Aqui é Casa Grande Senzala, né? Para vocês terem uma ideia aqui a introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. O FHC fala no prefácio, né? É indiscutível, contudo, que a visão do mundo patriarcal de nosso ator assume a perspectiva do branco e do senhor. Isso é importante. Né? Gilberto Freire era um membro da elite pernambucana e um membro da elite mesmo, tinha muito dinheiro a família dele. Então ele está escrevendo sempre do ponto de vista do senhor de engenho, apesar de tudo, apesar de estar fazendo essas concessões e
e que eu vou falar depois, tá? Então, tanto que o Museu do Gilberto Freire, que é muito interessante em Recife, na casa que ele residia, que é a, a mansão dos Apipucos, tá? Era uma casa grande. Ele compra uma ex-casa grande de uma fazenda de açúcar e transforma em sua casa. Não preciso dizer muito mais do que isso, né? Bom, então o livro foi escrito grande parte nos Estados Unidos e em Portugal, tá? E foi finalizado no Brasil. E ele retrata esse cotidiano do engenho de açúcar, né? Como é que vão se dando essas relações, né? E algumas explicações assim bem complicadas, né? Então, por exemplo, o capítulo 1 se chama Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil, formação de uma sociedade agrária e híbrida, escravocrata e híbrida. Aqui tem uma imagem, ó, se aproximar ali, negros, brancos, né, todo mundo convivendo na casa grande. Essa questão do híbrido é bem importante. A mensagem, então, é explicada por meio da mistura sexual, é uma característica muito também fundamental no Freire. Ele era muito, um cara muito eroticizado. Tá? Alguns diziam que era um tarado, não sei se é verdade, mas alguns diziam. E o que ele vai falar, basicamente, qual é a ideia, né? Os portugueses, para eles, eram um povo que era suscetível à miscibilidade. Quer dizer, os portugueses ali estão bem no sul da Europa, né? E já próximos da África, né? Muito próximos da África, do norte da África. Ele vai, inclusive ali o Algarve tem, que é o sul de Portugal, tem influências muito importantes da cultura africana, né? É, então, o que ele vai dizer? Inclusive, teve invasões em Lisboa, né, dos mouros, né? Então, tá tudo assim. Ele vai dizer que isso é muito importante, porque para ele, o longo contato com os sarracenos deixaram idealizar nos portugueses a figura da Moura encantada. Quer dizer, os portugueses já estavam acostumados com essa figura meio mulata, assim, né, negra, de cor de pele diferente, né? Ou indígena, né? Que não era, enfim, não brancos, né? Pô, eu odeio esse termo, mas aqui é bem isso, né? O português está acostumado com os não brancos, ou seja, o outro selvagem, por causa da experiência com a África, tá? A morena de olhos pretos envolta em misticismo sexual, banhando-se nos rios ou nas águas que os colonizadores vieram encontrar parecido quase igual entre as índias nuas e de cabelos soltos no Brasil. Então ele vai dizer que o português já teve essa facilidade de se miscigenar porque já tinha isso dentro dele, assim, já estava acostumado com isso, tá? E é por isso ele se aclimata no Brasil. E ó, o ambiente de produção brasileira foi quase de intoxicação sexual. Isso é muito fundamental para a tese freiriana desse encontro de raças. Tá? Deu certo no Brasil, tá? Porque o português se adaptou ao clima, estava acostumado com o calor, né? Se adaptou ao fato das mulheres terem um biotipo diferente da qual eles estavam acostumados, porque também já estavam um pouco acostumados com isso também. Tá? E um ponto importante que não pode ser negado é que ele é o primeiro autor que traz a raça negra com uma posição de importância, né? Ao sugerir que sem os africanos não existiria o Brasil. Aqui ele não está defendendo tese de branquecimento, é uma passagem, né? Ele está dizendo aqui outra coisa. Ele está dizendo aqui que aí tem essa controvérsia, né? Quem acha que ele fez um avanço importante, quem acha que ele sofisticou o racismo. Acho que ele fez as duas coisas, particularmente. Porque, porque por um lado, ele é inovador, né? Ele é inovador em relação aos seus antecessores, porque ele termina com o discurso acadêmico aberto em favor do racismo. Ele não fala em nenhum momento que existe uma superioridade de raça, ele não usa as teses eugênicas, ele não usa as teses evolucionistas, tá? Ele está trabalhando em outra perspectiva, influenciado pelo Franz Boas, como eu já falei. Os africanos trazem para ele, além da possibilidade do Brasil existir elementos culturais nacionais, ele faz várias referências a termos da nossa língua, a pratos da nossa culinária, hábitos que são trazidos pelos africanos, né, e que ficam no nosso rescaldo cultural, tá? Só que tem elementos que trazem implicações políticas importantes, né? Por outro lado, alguns vão dizer, por exemplo, gente, estou muito ruim de novo. Espera um pouquinho. Gente, o Careca
famoso. Ai, ai, ai. Tá. Tem um autor contemporâneo que escreveu a tolice da intelectualidade brasileira. Vocês podem procurar pelo nome do livro, vão achar. Nesse livro ele fala mineiro. Puxa, é muito famoso e eu me esqueci o nome dele agora. Eu juro que eu tive Covid em dezembro, até hoje eu tô com um problema de memória. Consigo me lembrar de algumas coisas. Eu tô com o rosto dele, assim, mas não tô lembrando o nome. Enfim, ele escreveu nesse livro, Tolice da Inteligência Brasileira, que o Freire proporcionou uma passagem do racismo biológico para o racismo cultural. Tá? Quer dizer o quê? Não tem mais a explicação biológica lá do racismo científico e agora tem simplesmente uma ideia cultural que é qual? Não há racismo no Brasil. É uma ideia que alguns vão chamar depois, que o Florestan Fernandes depois apelida de mito da democracia racial. Tá? Que é essa ideia de que no Brasil, bem ou mal, existiu um encontro de extremos, né? A sociedade patriarcal da Casa Grande, do modo de produção colonial, apesar de ter violência, ele faz opção de violência, apesar de dourar a pílula um pouco, ele falar um pouco, dourar a pílula um pouco, há ali um equilíbrio de antagonismos, quer dizer, essas forças antagônicas, de certa forma, se equilibraram, se amornaram no Brasil, e por isso existe uma certa democracia racial, que é o que nos forma como nação. E essa é a ideia força que está, por exemplo, por trás da ideia de que não há racismo no Brasil. Aí ela se consolida como algo importante mesmo dentro do pensamento social brasileiro. E tem, por isso, implicações políticas e intelectuais muito fortes e importantes. Tá? Argumento central. A mestiçagem com um óleo que lubrifica as polias da engrenagem social da exploração do sistema colonial. Nos misturamos, então, a polia está lá girando, ela é dura, mas tem um óleo que é a mestiçagem, né? Criando uma espécie de equilíbrio entre antagonismos. Isso explicaria o sucesso da colonização brasileira. Aí ele começa dizendo que somos um sucesso. Vou procurar agora aqui, tem a parte que ele fala exatamente dos antagonismos no final do capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tá bem no final do capítulo 1. Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos as primeiras páginas desse ensaio, um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismo da economia e da cultura, a cultura europeia e a indígena, a europeia e africana, a africana e indígena, a economia agrária e pastoril, a agrária mineiro, católico e herege, jesuíta e fazendeiro, bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboabo, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto, mas predominantemente sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. É isso, minha gente. Ó, demos certo porque nos equilibramos entre extremos, ou seja, a gente é essa coisa assim bem, aquela ideia do brasileiro, né? Que a gente vai indo, vai se misturando, né? Uma ideia absolutamente falsa, pessoal. Tá? Absolutamente falsa, porque é só olhar qualquer estatística que faça corte de raça, de cor de pele no Brasil, para ver que sempre os brancos têm privilégios, em todas as áreas possíveis e imagináveis. Tá? Eu, como branco, admito isso. Nós temos privilégios por sermos brancos, simplesmente por nascermos com a cor de pele branca. Isso que é o mais engraçado, né? Eu já fui discriminado na Europa, tá? Mais de uma vez, tá? Era chamado de sudaca quando morei na Inglaterra, por muitas pessoas, que é um termo pejorativo para dizer que somos sul-americanos e que, portanto, temos uma cor de pele diferente. Mas aqui a gente acha que é branco e que é superior. Eu digo a gente, eu estou me excluindo fora disso, tá? A gente, assim, fazendo uma ideia geral. Tá? Eu, felizmente, não penso assim. E espero que vocês também não. Mas existe esse pensamento de que sim. Tem uma cena que eu acho muito marcante no... Vou esquecer, obviamente, agora, quando eu estou esquecendo de tudo. No filme aquele que tem os ETs, né? Que é muito louco. O Bacurau, lembrei. Tem uma cena do Bacurau que eles estão com os estrangeiros lá, né? Eu não vou falar do filme, assim, o filme tem que assistir, tá? Não vou dar spoiler. Quem não viu, assista.
Mas aí tá um casal de brasileiros com os americanos, né? Uns gringos, assim. E aí o casal fala assim, a gente vem do Rio Grande do Sul, então a gente é branco como vocês, falando inglês, né? A gente é meio branco como vocês, a gente é mais parecido com vocês, a gente não é como esse pessoal aqui, né? Eles estavam no Nordeste. E aí os estrangeiros da mesa se olham e começam a rir e dizem, vocês acham que são brancos? Hum, buenas. Então, voltando. Esse argumento central é construído em cima de três pilares: a mestiçagem sexual, que eu já falei, tropicalismo, essa ideia dos trópicos, né, que também explica o sucesso da colonização portuguesa, que o português também já está acostumado com isso, e a ordem patriarcal. A ordem hierárquica patriarcal são os argumentos que constroem esse equilíbrio. Tá? O livro tem uma estrutura, mais conhecida é essa que tem o prefácio do Fernando Henrique Cardoso, pelo pedaço, o prefácio do próprio Freire, capítulo 1 que fala sobre as características gerais da colonização. Se vocês estão curiosos, ler o capítulo 1 já dá uma boa ideia sobre o livro. Tá? Capítulo 2 sobre o indígena, capítulo muito ruim, muito ruim. E o 3 sobre o colonizador português e o 4 e 5 sobre o escravo negro na vida sexual e da família do brasileiro. Em duas partes. O livro não tem fim, né? Ele termina no meio. Como é um livro sobre a vida privada, ele começa e termina. Não tem começo, meio e fim direito. Né? Bom, então ele foi chamado de idealista e antiacadêmico, como eu já disse. O Casagrande Senzala é acusado de por incentivar o mito da democracia racial nas ciências sociais brasileiras. Para Gessé Souza, achei, gente, está aqui o nome, ó, que é quem escreveu o Atualista da Inteligência Brasileira. Abriu a passagem do racismo científico para o cultural, tinha colocado. Aí o Florestan Fernandes tem um vídeo que ele fala sobre isso, sobre o mito da democracia racial, né? E também é importante lembrar sua relação problemática com a ditadura. Ele não inventou, né? Se vocês lembrarem, lá no Van Hagen, que é o Adolf Van Hagen, que vai escrever a história do Brasil pelo IHGB, ele já falava sobre pontos de raças, né? O grande rio que encontram, onde se encontram as águas, que vem dos... Mas ele é o cara que refina isso, né? E dá essa ideia assim de que enfim conseguimos formar uma civilização a partir de tudo isso que tinha tudo para dar errado. Tá? Então esse é o Gilberto Freire. Tá? Tem aqui algumas entrevistas, alguns links, né? Eu posso disponibilizar essa apresentação também para vocês. Vou disponibilizar também para vocês no Moodle. Tá? Então é isso, assim, é um clássico, né? É um livro controverso, é um escritor controverso, mas que eu acho que merece ser respeitado, né? Como todo clássico, ele precisa ser atualizado e ele mantém o debate vivo, né? Se ele fosse um livro de segunda categoria, ninguém ia estar nem aí para ele, nem ia ter o que falar sobre ele. Tá? Então, mas é um livro que desperta amores e raivas, muito mais raiva do que amor, talvez, hoje em dia, mas tem sua importância. Tem sua importância porque, bem ou mal, inaugura uma forma de pensar muito importante e muito cara ao Brasil, ou seja, muito importante para o pensamento social brasileiro, apesar de que para muitos deve ser esperado. Talvez deva ser mesmo. Possivelmente sim, tá bem? Então, temos a atividade da semana, tá? Olhem lá. E, e é isso, pessoal. Agradeço o tempo e a paciência de vocês. Até semana que vem. Semana que vem. Até semana que vem, justamente. Saudações.